Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas, boa noite. Boa noite para mim, né? Para você, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom crepúsculo, seja qual for o horário que você estiver nos assistindo, né, filha? Estiver assistindo a gente deseja que esteja excelente esse momento de aprendizado. Para quem não sabe, essa aqui é a Fiona, é a Fifilha, é a mais velha, coisa mais maravilhosa. Estou o pelo da Fiona aqui. Aí. Então, bora lá começar mais uma aula, projeto AB por questões. E eu falei para vocês, né, que agora estamos tendo aulas também de processo e direito material penal, com o nosso querido Danilo Nobre. Não perca tempo, vá assistir o Danilo também, que vai ser sensacional, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, vamos começar aqui. Questão de hoje é do 32º exame da ordem, que diz o seguinte: Resende, contratado em 5/4/2019, como cozinheiro no restaurante Paladar Supremo LTDA. Paladar Supremo, achei chique. Trabalhava de segunda a sexta-feira, das 4 à meia-noite, sem intervalo. Então, vou fazer a conta: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 horas aqui. Rezende foi dispensado sem justa causa e ajuizou uma reclamação trabalhista, postulando o pagamento de 1 hora diária com adicional de 50%, em razão do intervalo para a refeição não concedido, além da integração desta hora com um adicional de 50% ao 13º salário, às férias, ao FGTS e ao repouso semanal remunerado. Considerando a situação apresentada nos termos da CLT, responda os itens a seguir. Gente, interessante essa questão aqui. E eu achei essa questão interessante também, sabe por quê? Porque nós vamos trabalhar com umas temáticas hoje que também caem muito em peça. Então, se cair talvez uma contestação para você, pode ser que aqui você entenda e encontre com mais facilidade a fundamentação. Letra A. Caso você fosse contratado pela empresa, então você está representando aqui a empresa, que ela reconhece não ter concedido o intervalo para a refeição, que tese jurídica você poderia advogar em defesa dos interesses da reclamada para reduzir eventual condenação. Então, veja só, ela admitiu que não fornecia os intervalos. Agora, porque só vem coisa fácil para advogado, né? Só vem coisa tranquila. O que é que você faz, advogado? O que é que você faz, advogado? Você vai lá no índice remissivo, se você já não souber a resposta, e vai procurar jornada de trabalho com certeza. Vamos ler a letra B logo? Caso a reclamação trabalhista proposta por Resende não identificasse nenhum valor, mas apenas a indicação dos direitos que ele postulava, que preliminar você advogaria em favor da empresa. Lembrando sempre que a mera indicação ou citação dos dispositivos legais não vai gerar para nós a pontuação almejada. Mas ok, vamos por partes. Letra A. Que tese que a gente vai ajudar essa empresa que realmente não dá o intervalo? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Olha, eu acho que eu consigo pensar aqui. Olha, ele fala que ele quer o adicional, 50%, em razão do intervalo não concedido, e não era mesmo. Além da integração, ele também quer a integração. Vamos ser esperto aqui. O intervalo, eu não tenho como falar que ele tinha um intervalo, porque a empresa já falou que de fato não tinha, então já é incontroverso. Outra coisa que ele pede é a integração dessa hora nas demais verbas. Então talvez seja por aí a nossa resposta. Então, o enunciado sempre vai estar mostrando para a gente o caminho que o examinador quer que nós sigamos. Se você procurou no seu índice remissivo, com certeza em intervalo ou jornada de trabalho, você vai encontrar o artigo 71. Já é famosinho esse artigo.
que ele diz o seguinte, que qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda, ultrapasse, né, passe de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrato. Não poderá exceder 2 horas. Beleza, esse é o nosso CAPT. Mas o que a gente quer saber é o que a gente pode alegar a favor da empresa. E aí você deve ter lido os parágrafos e chegado até o parágrafo 4º. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínima para repouso ou alimentação de empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória do período, apenas o período suprimido com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Temos algumas informações pertinentes para falar aqui. Primeiro, no nosso caso, era 1 hora de fato que ele não tinha e possuía direito de ter. Mas imagine que ele tinha direito a 1 hora e a empresa apenas concedia 40 minutos. Esse artigo está dizendo para a gente que ele só vai ter direito do acréscimo de 50% sobre o valor dos 20 minutos suprimidos. Então, não seria de 1 hora, né? Se ele tinha direito a 1 hora e recebia 40 minutos, ele vai poder pleitear o acréscimo de 50% apenas do período suprimido, que seria de 20 minutos, nesse exemplo que eu estou falando. No entanto, não é esse nosso cenário aqui. No nosso cenário, ele não tinha, de fato, a 1 hora inteira. E ele quer a integração dessa hora nas demais verbas. Com a redação aqui da Lei 13.467 de 2017, né, que é a nossa reforma trabalhista, nos disse expressamente, olha aqui, ó, expressamente, natureza indenizatória, que significa dizer não vai integrar, não vai integrar. E aí, como é que ficaria a nossa resposta como advogados da empresa? A tese, por nós aqui sustentada, ser apresentada para a empresa, é a de que o intervalo para refeição devido, de fato é devido, após o advento da lei, né, 3.467, que é a nossa reforma trabalhista. Ela possui natureza indenizatória e assim, portanto, não gera reflexo nos outros direitos, conforme prevê o artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Então, olha só, o que eu queria aqui era que você dissesse que não vai integrar. Ele tem até direito, mas não vai integrar as demais verbas por ter natureza indenizatória. Você sabia dessa? Me diz aí, você sabia dessa? Responde para mim nos comentários. Fala, professora, eu sabia dessa. Essa eu já matava na hora. Ou, não sabia, aprendi agora, graças a Deus estou sabendo. E se você estiver estudando, tira foto comigo aqui, marca no Instagram. Fico imensamente feliz de saber que eu estou conseguindo, de alguma forma, auxiliar, né, no aprendizado, mesmo que não seja da proporção que eu gostaria, mas a gente está aqui na proposta de aprender e aprovar mais gente, rumo à aprovação, tá, joia? Vamos para a letra B? Ah, antes, como ficaria a nossa pontuação, professora? Ora essa. Se você disse que o intervalo para refeição tem natureza indenizatória, pontuou 0,55 e, portanto, não integra as demais verbas. Agora, se você indicou o nosso dispositivo legal, você ganhou 0,1. Então, percebam que o conhecimento, a resposta vale muito mais do que o apontamento no dispositivo legal. Então, não deixe em branco. Combina comigo aqui que você não vai deixar de responder nenhuma questão, tá certo? Letra B. Agora sim, letra B. Caso a reclamação trabalhista proposta por Resende não identificasse nenhum valor, apenas a indicação dos direitos que ele postulava, que preliminar você advogaria em favor da empresa. Ele já está me dizendo que tem uma preliminar a ser arguida aqui. E você sabe que a preliminar é antes de qualquer coisa. Vou fazer a minha contestação aqui antes de eu entrar no mérito, antes de falar qualquer coisa. Preliminar, aqui, preliminar. E qual é a minha preliminar? Ele está dizendo para gente que, na hipótese de não apresentar nenhum valor,
mas fala do direito. O que é isso, gente? Ó, eu já falando. Que preliminar é essa? Pensou? Dá pausa aí, pensa. Se você pensou em inépcia, se você pensou em inépcia, você pensou muito bem. E olha como essa questão é bacana. Se você tem uma contestação, né, no seu exame, para poder fazer a peça, você já vai saber agora os dispositivos legais para apontar, antes de qualquer coisa, você vai falar da preliminar. Vamos ver, então, onde estaria o nosso respaldo legal hoje aqui para encontrar a fundamentação dessa resposta. Sendo que eu tenho certeza que os senhores já saberiam disso, que não apontou valor, mas só disse do direito, essa petição é inepta. Vamos fundamentar agora. Na CLT, nosso artigo 840, nosso queridinho 840, diz que a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Joia. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado, com indicação do seu valor. Deverá conter indicação do seu valor, a data, a assinatura do reclamante ou de seu representante. Parágrafo 2º. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo em duas vias, datadas e assinadas pelo escrivão, secretário observado no que couber o parágrafo primeiro. Ele remete ao parágrafo primeiro. E o terceiro, os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo primeiro, que diz, deverá conter indicação do seu valor, é o nosso caso. Deste artigo serão julgados extintos, sem resolução de mérito. Então, eu já vou falar, eu quero a inépcia dessa petição aqui, e eu quero que seja julgado extinto sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 840, parágrafo 1º e parágrafo 3º, porque o segundo aqui está falando de verbal, né? E não é o nosso caso. Nosso caso não foi escrita realmente. Mas tem mais lugar para você achar. Quer ver? Vou mostrar. Olha só, artigo 852, pertinho ali, tá? Passou uma folha, chegou. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo, determinado e indicar o valor correspondente. Tem que ter indicação do valor, gente. Ao parágrafo primeiro, o não atendimento pelo reclamante no disposto dos incisos 1 e 2 deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Então, inépcia da petição inicial, não indicação do valor, conforme artigo 852b, inciso 1 e parágrafo 1º da CLT. Tem mais, professora? Tem. Olha que tem lugar para mostrar esse aqui hoje, hein? Vocês sabem que o nosso queridinho CPC, nosso Código de Processo Civil, ele é utilizado de forma subsidiária. Quando? Quando não for em desacordo com o que preceitua a CLT. E aqui, olha só, ele está de acordo com a CLT porque muitas vezes nos falta fundamentação na CLT, a gente pega emprestadinho do CPC e está tudo certo, desde que não fira os princípios da CLT. E olha só, artigo 330. A petição inicial será indeferida quando? Indeferida quando for inepta. E o que é uma petição inepta, artigo 330? Ele continua lá no parágrafo primeiro. Considera-se inepta a petição inicial quando: 1. Lhe faltar pedido, ou o caso de pedir, e 2. O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido regenérico. Gente, olha a quantidade de lugar. Professora, tem outro? Acho que tem outro. Tem outro. Artigo 337. Incumbe ao réu, incumbe a quem? Nós somos pela reclamada. Antes de discutir o mérito, alegar. Inciso 4º, a inépcia da petição inicial. Então, a gente já viu o que é uma preliminar, a gente já viu o que ela é inépta, o que é uma petição inépta e o que pode gerar isso. Então, como é que fica a nossa resposta? Caso a reclamação trabalhista proposta por Rezende não identificasse nenhum valor, mas apenas a indicação dos direitos que ele postulava, que preliminar? Você advogaria em favor da empresa,
Você já tem aqui, ó, o limão, a água, açúcar, só espremer e fazer a limonada. Na defesa dos interesses da empresa, o advogado deverá suscitar, em sede preliminar, de inépcia, para a extinção do processo, sem resolução do mérito, porque não houve indicação do valor na petição inicial, o que vai em desacordo com o que determina o artigo 840, parágrafo 1º, ou o terceiro, ele ainda deu opção, gente, ou o terceiro, artigo 852, inciso 1, ou o parágrafo 1º da CLT, artigo 330, inciso 1, ou o parágrafo 1º, inciso 1, ou segundo do CPC, artigo 337, inciso 4 do CPC. Meninos, meninas, mulheres, homens, senhores, senhoras, estamos vendo isso aqui, a quantidade de fundamentação legal que nós teríamos possibilidade de colocar aqui nessa resposta apenas para demonstrar de que uma petição, ela precisa ter o pedido, ela precisa ter indicação do valor. Não é uma faculdade da parte, é um dever da parte, que quer se ver tutelada pela Justiça do Trabalho. E aí, como é que fica a nossa pontuação? Se você falou inépcia da petição inicial, chuchuzinho, 0,5. Indicação do dispositivo legal, hoje tá para escolher. Tem a CLT, artigo 840, artigo 852, tem o CPC de forma subsidiária, artigo 330, ou ainda o 337. Meninos, meninas, vimos hoje algo importantíssimo, porque não somente nas questões discursivas ele pode aparecer, mas nas peças. Nas peças. Muito, muito, muito acontece de você ter uma contestação, né, como peça. Na minha vez foi uma contestação, senti, ó, tomara que seja uma contestação, acho mais fácil de ter preliminar para você arguir, entendeu? E hoje você viu uma possibilidade de uma preliminar e sabe o que dizer e aonde está escrito essa preliminar. Tá joia? Então, muito obrigada pela companhia dos senhores. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Parabéns por essa jornada que você está traçando, tá? Eu imagino que cada um possui a sua dificuldade, cada um tem a sua rotina, cada um tem, né, N dificuldades, mas você está aqui se vencendo. Você está aqui dizendo, não, eu sou mais do que isso, eu vou chegar mais longe do que isso. Parabéns para você, tá? Não permita se medir pelo que você vê em rede social. Não permita se sentir para trás, porque o tempo é uma coisa muito única, é muito pessoal de cada um, tá certo? Um beijo da prof, nos vemos na próxima aula.